Olá, estou aqui entrando live um pouco sem avisar. Primeiro, porque eu queria fazer um teste agora com a minha internet. E segundo, porque um amigo meu, Elvésio, vai me convidar para uma entrevista. Ele quer saber algumas coisas sobre a questão do design. E está sendo na verdade, um teste. E da internet, e estou esperando o Elvésio entrar. Ele vai. A gente está testando a internet, na verdade. Oi, João Freitas Freire. Tem que colocar óculos, né? Então esse é um teste, tá, gente? Estou querendo testar alguma coisinha aqui na minha internet, mas ao mesmo tempo chamei um amigo para entrevistar. Ah, obrigado. Você gosta das minhas joias? Legal. Da onde você é? De qual cidade que você é? É bom, nunca tinha entrado assim na live sem avisar. Hoje, inclusive, 17 horas tem outra live, tá? Essa daqui é de teste. Obrigado por vocês estarem por aqui. Ah, Leblon, legal. Bacana. Ó, você conhece esse aqui? Esse daqui é bem legal. Esse daqui é o New Classics, né? Eu ando meio sem postar. Eu tenho postado algumas coisas das joias. Esse daqui é o escapulário. Esse daqui é o New Classics com sodalita, que é uma pedra muito especial, uma pedra com azul bem intenso. E esse daqui é o escapulário. Não, esse daqui não é o lápis lazuli, tá? Esse daqui é o sodalita. Lápis lazuli é uma pedra também muito bacana, só que é uma pedra mais encontrada no Chile, no Afeganistão, né? A sodalita é um quartzo que é bastante encontrado aqui no Brasil. É uma pedra mais brasileira, né? E é uma pedra bem bacana. É como eu tô assim meio de cinza e tal, não sei o que, resolvi usar hoje. E aí, cadê você? Deixa eu te chamar o Elvésio aqui. Estou esperando ele. E oi, Esperança, tudo bem? Ó, esse daqui é um pequeno teste que eu vou ter outra live hoje às 5 da tarde, mas eu pedi para um amigo meu para a gente fazer esse teste, que eu estou usando um outro ainda está expondo no Fazendo. O que é Fazendo? Não sei o que é Fazendo. E então agora eu vou entrar. Então esse daqui é um teste, na verdade, que eu estou fazendo com um amigo meu, que vai fazer uma entrevista comigo sobre design autoral. Mas hoje, às 17 horas, tem uma live verdadeira com 3 designers mais tarde, que eu vou estar falando sobre joalheria autoral com essas três marcas. Oba, Esperança, muito bom. Deixa eu ver. Ah, expondo no Fazano. Ah, tá. Fazano? Ah, não. Eu já saí do Fazano. Tem um tempinho. Isso. Agora que eu entendi. É porque aqui tava fazendo. E deixa eu chamar o Elvésio e tal. Vamos ver como é que a nossa internet se comporta. Oi, Elvésio. Oi, Marcelo, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você, meu querido? Tudo Tudo bem? ótimo, graças a Deus. Olha, tô fazendo esse teste e já avisei para as pessoas que tá sendo uma chamada meio no susto, é para teste, né? Nunca fiz essa Aham. entrada e, e aí a gente está testando, fazendo um teste de internet e aí gentilmente você vai me ajudar aqui nesse teste. Aí se ofereceu para fazer umas perguntinhas sobre design autoral, é isso? Exatamente. Eu tenho algumas Ah, que dúvidas, delícia. né? As pessoas que não me conhecem, meu nome é Elvésio, eu sou um designer.
Sou amigo do Marcelo há alguns anos, né? Bastante tempo. E eu acompanho o crescimento do Marcelo desde o começo, quando ele começou a trabalhar a ideia das joias, né? Da joalheria autoral. Então, assim, é um processo muito interessante. Porém, eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que é algo que possa ajudar outras pessoas. Claro. Lembrando que eu não sou um joalheiro, eu não trabalho em joalheria autoral, mas eu vejo no trabalho do Marcelo muitas coisas que eu posso e eu utilizo no meu trabalho também. O Marcelo, para mim, é uma grande fonte de inspiração. Então, Ah, vamos começar. Minha primeira pergunta vai ser: fala um pouquinho para você, na sua opinião, o que é o design autoral? olha, o design autoral, eu acho que vamos por partes. O design para mim, ele é uma manifestação de uma expressão artística, né? Primeiro de tudo, aonde você manifesta uma crença pessoal, através do qual você tenta mudar o mundo, né? Então, o design, eu acho que ele tem muito essa função, sabe, Elvésio, de transformação. E quando eu digo transformação, a questão muito de inclusão do outro, né? O design, ele não anda sozinho. O design, ele tem algumas prerrogativas do design, né? O design, ele é muito amigo das artes, ele também tem a questão da forma, do artista tentar resolver a solução da forma o melhor possível, e que essa forma não seja só bonita, mas que tenha uma função determinada. E dentro dessa função, que essa função possa, num nível mais amplo, melhorar o mundo, melhorar a vida de alguém, nem que seja até um fecho inovador, um design de fecho inovador de uma pulseira, né? Isso pode melhorar o dia a dia de uma pessoa, né? Se esse fecho for seguro, se esse fecho for bem desenhado, se ele não ficar soltando, se ele não pegar na roupa, ele tem um benefício para o outro, né? Então, design, para mim, tem que ter função e ele tem que ser transformador. E o autoral é quando você consegue fazer essa proposta de transformação do mundo com uma expressão artística, com uma expressão de identidade que tem a ver com o criador. Então, por isso que é design autoral. É o design de expressão, é a transformação através da expressão. Eu acho que é E muito você bem. acredita que qualquer pessoa tem o perfil para o design autoral? Ou existem características no designer que promovem essa, vamos dizer, esse salto, essa transformação de forma mais fácil? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, então, assim, eu acho que você tem que... O design, como eu te falei, ele não é arte, né? Ele tem uma função objetiva, ele tem um foco, ele tem um objetivo de transformação. E aí eu vejo um pouco a diferença com a arte, né? Eu adoro a arte, eu me inspiro na arte, eu estudei arte contemporânea também, porém eu não me considero artista, né? Porque eu me considero designer exatamente porque, para mim, o design, ele transforma... Eu quero tocar alguém, eu quero transformar alguém, eu quero me comunicar com alguém. A arte, da minha maneira de ver, a arte ela é muito introspectiva, né? É o artista consigo mesmo, através da... A experiência acontece muito através da contemplação, né? E não tanto da transformação. Eu acho que existem até artistas que conseguem incluir a transformação no objetivo do seu trabalho. Mas eu acho que a arte ela é muito mais introspectiva, né? Ela é muito mais introspectiva, individual, né? O design ele é mais coletivo. E aí, quando você me pergunta se todo mundo tem aptidão para ser designer, eu acho que talvez em níveis diferentes, né? Pessoas que tenham essa facilidade de empatia com o outro, de transformar o mundo,
tem maior facilidade de se tornar efetivamente um designer. Ah, ótimo, maravilha. E me fala assim, por que que você decidiu trabalhar com o design autoral? Você foi uma coisa que você viu desde o começo ou algo que você encontrou no caminho enquanto você estava trabalhando as suas ideias, né? Que eu sei que aconteceu isso, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Então, legal essa pergunta, Elvésio, porque é, eu comecei a trabalhar por acaso, eu entrei na joalheria quando eu era muito jovem, né? E trabalhei dos 20 anos até os 27 anos, eu trabalhava na joalheria tradicional. E aí eu trabalhava meio que mecanicamente, automaticamente, naquela joalheria que era tradicional. E chegou um determinado momento que eu falava, gente, isso aqui não significa muita coisa para mim. Isso daqui não transforma o mundo da maneira que eu acho que deveria. Só que isso, você é muito jovem, então eu era muito jovem, então eu não sabia definir isso. Mas eu percebia o meu desinteresse pela joalheria tradicional, por ela representar simplesmente o status social, o nível de raridade de uma joia, o nível de exclusão, né? Isso nunca foi para mim um elemento, esses nunca foram elementos muito importantes para mim, sabe? Exclusão, raridade, essa pedra é única e tal, não sei o quê. Eu comecei a perceber, Alverso, que para mim o que mais importava mesmo era a interferência do ser humano sobre uma matéria-prima que, de alguma forma, transformasse essa matéria-prima, no caso o metal, no caso a pedra, para que você traduzisse isso em alguma emoção que fosse transformar o outro. E aí eu comecei a perceber que eu era de design e não de joalheria, né? Simplesmente, da joalheria tradicional. E sorte minha que nos anos 90, com a globalização e a internet, deu-se um movimento muito interessante no mundo, que foi a questão da globalização. Né? A questão da globalização pela internet fez com que o mundo do design se voltasse para a identidade. Ou seja, a questão da globalização, ou seja, tudo ficou muito perto, as pessoas se uniram muito, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram, principalmente na joalheria, houve um movimento de não só a raridade, a exclusão, eram mais importantes para um consumidor, mas sim o sentimento de identidade. O que me representa? O que fala com a minha vida? Qual é o que tipo de joia representa o propósito que eu acho importante na minha vida? E aí foi muito interessante que o design ele entra, né, na joalheria onde eu trabalhava. E como é que a gente fez isso? A gente começou a pegar referências do mundo da moda, da arquitetura, da dança, da fotografia e inserir para a joalheria. E isso começou a dar gostos e sabores diferentes para joia de autor, né? E aí que eu falei, putz, é isso aqui que eu quero fazer, né? É isso daqui. Então, na verdade, foi uma sorte, Elvésio, porque se o design continuasse, se a joalheria que eu trabalhava na época continuasse ainda na área do essa pedra é boa por causa da isso aqui, essa peça é boa por causa da raridade da pedra, ou questões muito técnicas, né? E que não contassem muitas histórias. Eu sou um contador de histórias, eu me interesso pelas histórias. Eu teria ido fazer outra coisa. Eu teria ido fazer cinema ou fazer alguma coisa em relação à comunicação, mas eu não teria ficado na joalheria. Sorte minha que o design chegou na joalheria onde eu trabalhava e eu fui um dos bandeirantes nessa época de oferecer a comunicação para esse novo tipo de joia. Né? Ótimo. E você falou uma coisa muito legal, né? A questão da contação das histórias, certo? Então eu queria te pedir agora que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória como designer autoral. Aí eu já vou dar uma pistazinha, né? Desde aqueles momentos lá atrás, quando você estava sentado e você foi para o navio, você foi para uma loja, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que isso é muito importante para contar a história
da sua trajetória e que te trouxe onde você está aqui agora. Você pode falar sobre isso? Você fala na questão de quando eu me tornei designer das minhas joias? Não, acho que assim, acho que tem uma construção anterior, né, Aham. até você chegar ao design de joias, onde você foi descobrindo coisas, certo? Então, Sim, assim, e eu vejo muito que tá. as pessoas, elas passam por isso também e às vezes elas nem se dão conta. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho, estou entendendo, tá? O que eu acho que é importante talvez falar nisso, Elvésio, nessa transformação que às vezes ela não é essa essa minha a minha meu interesse pelo design, né? Quando a gente vai se interessando por um determinado caminho, né? Que eu te falei, né? Nos anos 90 o design entrou na joalheria de uma forma muito forte através da autoria, através da necessidade de um consumidor que está querendo mais se identificar com aquilo que ele consome. E aí o design vem e se apropria dessa joalheria que me interessa. E só que eu sempre fui muito interessado por história, por civilizações antigas, por psicologia e muito interessado pelo outro também. Só que o que acontece? Quando o design entra na joalheria e ele carrega para dentro da joalheria a moda, a arte contemporânea, a fotografia, eu comecei a perceber que simplesmente eu ter uma vocação para moda ou ter uma vocação, ser um curioso do design, não era suficiente, o verso. E aí tem uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é interessante essa pergunta que você fez, que é a construção de repertório. Quando você vocação para uma determinada matéria ou para um determinado assunto, não chega uma hora que não é suficiente. E quando eu me deparei que o design tinha chegado na joalheria e eu já gostava de moda, já entendia sobre arte, mas aquilo ali eu entendia como um curioso. E quando eu percebi que eu ia ter que falar sobre aquilo, que eu tinha na minha frente um desafio de comunicar uma nova joia, uma nova maneira de percepção para o outro, eu vi que o meu conhecimento era fraco. E aí o que eu fiz, Elvésio? Eu fui estudar. E Uhum. aí eu fiz cursos de moda, vários cursos de moda no Senac, aqui no Rio de Janeiro. Fiz moda também em Londres, né? Fiz marketing, fiz vários cursos na St. Martins, em Londres. E cada férias que eu tinha, eu ia para lá, você se lembra disso? Eu ia para lá estudar e eu fiz quase que uma faculdade, né? Cada ano eu ia e fazia um curso diferente, marketing, moda, design de interiores, eu fiz curadoria de museu, fiz arte contemporânea aqui no Parque Lage. Então, o que eu quero dizer para você é que quando eu olho lá para trás, eu vejo que uma das coisas que é muito importante e que a gente se esquece às vezes, como que conhecimento e estudo é importante para a gente traçar o nosso repertório, né? O nosso repertório de comunicação depende daquilo que a gente coloca para dentro da gente. Então, eu fiz o curso do processo criativo com o Charles Watson aqui no Parque Lage, que foi maravilhoso, foi transformador para mim, onde a gente decodifica a arte contemporânea, né? E eu precisei de todo esse acervo da arte contemporânea para repensar a joalheria que estava nascendo nos anos 90, nos anos 2000. Né? Então, você vê como é que conhecimento ele é fundamental para você pensar coisas, para você, inclusive, ir além. Né? Você ir além e principalmente quando você tem uma necessidade, Elvésio, de construir um novo público. Porque quando você constrói um novo público, você tem que construir primeiro você. Se a gente não se constrói primeiro, a gente não constrói um público. Então, por isso que estudo e conhecimento é fundamental. E hoje eu trabalho ajudando designers autorais, joalheiros pequenos e médios a absorver esse conhecimento, a se reinventar, a se investigar para, então, comunicar com o seu público.
né? Eu Uhum, faço uhum, com eles o que eu fiz sozinho na minha época. uhum. Ótimo, parabéns. Né? E assim, o que eu vejo assim você falando é que esse teu processo todo ele fez que você descobrisse uma identidade sua própria, Isso, correto? E isso, eu vejo que essa identidade, essa descoberta, ela está também no que você produz. isso. E, sendo assim, eu entendo que as pessoas, pelo que eu conheço, né, do seu trabalho até agora, quando elas veem as suas peças, elas também têm uma identificação muito grande, correto? Então, assim, nós podemos dizer, então, que o design autoral, ele ajuda a, as pessoas a encontrarem a sua identidade também, né, dentro da nossa sociedade, da nossa cultura. Perfeito. Você fez uma definição perfeita aí do design contemporâneo atual e na questão de quando eu falo que o design ele tem uma missão, né? É engraçado, né? Porque muitas vezes ao longo da minha vida a gente que trabalha com moda, com joalheria, algumas vezes você se sente meio julgado por fazer alguma coisa que é supérflua, né? Que o mundo não precisa. O mundo não precisa de joalheria. Gente, mas isso é supérfluo e tal. E, na verdade, eu acho que eu vivo 30 anos fazendo joia e eu vivo de joia, eu vivo de arte, de moda, de joia. E o que eu vejo, Vess, é que esse é o grande cerne, talvez, hoje, do propósito de quem trabalha com nesses meios, né, da estética, da beleza, que é o quê? É você identificar, através dos objetos que a gente faz, você ajuda as pessoas a se reconhecerem nos seus gostos, nas suas opções, nos seus questionamentos. E quando você ajuda, através de uma joia, alguém se conhecer, você está ajudando o mundo a ficar melhor. Essa é a minha. Eu acho que o mundo não é melhor porque as pessoas não se conhecem, porque as pessoas ficam atrás de barreiras, né? E eu acho, sinceramente, hoje, mais que nunca, que os campos da cultura e do entretenimento eles ajudam as pessoas a encontrarem, como você disse, a sua própria identidade. E quando você encontra a sua identidade, você é uma pessoa mais plena, mais feliz, mais solidária com a outra, tem mais empatia com o outro. Então, o design, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, ele ajuda a pessoa a encontrar a sua própria identidade e ajuda o designer a encontrar a sua própria identidade e ajuda outros a encontrarem a sua própria identidade também. Né? Porque Uhum. através de uma identificação por uma peça minha, alguém está se encontrando com ele mesmo. Né? Eu Uhum, acho que isso é uma missão muito interessante do design, da joalheria e de qualquer manifestação artística. uhum. Ah, ótimo, parabéns. Isso me lembra muito assim aquela frase que tem no templo de Apolo em Delfos, na Grécia, né? Conhece-te a Olha, ti mesmo, né? Então, conhece-te a si mesmo. exatamente, conhece-te a ti mesmo, né? Então, assim, acho que é a base disso, né? E esse conhecimento eu vejo hoje em dia que no seu trabalho especificamente, né? E talvez de outros que realmente eu não conheço ainda, outros designers autorais, mas assim, eu vejo que esse seu trabalho ele ajuda a conhecer, que os seus clientes se conheçam melhor e você também acaba fomentando junto a pessoas ao seu redor, né, que não são exatamente seus clientes, mas pessoas que trabalham com você, que fazem parcerias, que eu, seu amigo também, né, a crescerem também, né? Como é que você vê isso? Isso tudo a partir de uma coisa que nós podemos chamar do conhecimento, né? Porque ele traz e ele toca a vida dos outros de diferentes formas, que vai além da questão do consumo, né? Você falou aí sobre a questão das joias ser considerada uma coisa supérflua. Mas, assim, eu sei que no seu trabalho, em trabalho de alguns outros designers que você já me mostrou também,
são usados materiais que, de repente, chegam e as origens dele vêm de locais distantes ou locais próximos, mas de comunidades que, de repente, não teriam acesso a esse trabalho, né, com a matéria-prima, e que, por conta do design autoral, ele surge, né? Sim. Então, assim, como você vê essa mudança que não é somente em criar consumidores, mas essa coisa que vai maior, que ela atinge as pessoas de uma forma mais A sociedade. ampla. A sociedade. Exatamente, exatamente. Que eu acho que é uma coisa que é muito do design autoral, né? Sim. E eu vejo que é muito verdadeiro isso. Isso, eu acho totalmente, Elvésio. Eu acho que e o design autoral, ele tem muito a ver, ele vai numa direção contrária àquela questão do capitalismo industrial, sabe? Assim, eu vejo muito assim, né? Apesar de que o design, quando a gente fala de design, a gente não descarta a máquina, né? A gente tem a questão a gente engloba, né? O fazer manual com as mãos, mas também engloba a máquina e também engloba hoje o computador, né? Uhum. Eu falo, inclusive, que o meu design, na minha joalheria, meu design é híbrido, né? Eu uso a minha imaginação como inspiração, então ele tem a minha mente, eu uso a computação gráfica, o computador, né? Porque eu faço renderização dos projetos no computador, então tem a automatização, né? E tem o acabamento à mão final da joia, que é feito à mão, ou seja, que é daquele acabamento que vem lá de trás, né? Desde a Idade Média, que é aquele ofício que é passado de pai para filho. Então, o design, eu acho que ele agrega, ele é muito... Ele me agrada muito essa ideia do design agregador, né? Que agrega mente, né? A mente, que é a inspiração, que é a alma, que com a tecnologia, que é a coisa da inovação, e o fazer da mão, sabe? Uhum. Eu gosto muito disso. E eu acho que também o design, Elvésio, justamente por ele agregar tantas referências, né? Ele não se prende, ele não é só artesanal, ele não é só industrial, mas eu acho que nesses últimos tempos o que a gente está vendo é o design como um resgate da nossa cultura local, né? Muitos designers estão se envolvendo com pessoas de comunidades ribeirinhas, comunidades no Xingu. Tenho amigos meus, nunca fui, mas eu já fui à Amazônia, mas eu não tenho essa experiência de ter atuado junto com pessoas de ir para tribos indígenas, povos indígenas. Né? Mas existe um movimento muito forte hoje, Elvésio, de designers indo para lugares longínquos do Brasil e resgatando um patrimônio cultural e material do Brasil para junto de design, para projetos de design muito arrojados. Uhum. Eu acho isso muito bacana. E eu acho que quando isso acontece, o design ele tem, mais uma vez, né, a questão da missão da perpetuação cultural de um país, de um povo. Uhum. E eu, por exemplo, eu tenho na minha escala, eu colaboro com uma ONG aqui no Rio de Janeiro, uma ONG de mulheres a Pipa Social, que é uma entidade, uma ONG, uma organização não governamental, já ajudo, tem um ano e pouco, e que eu dou apoio de marketing, e é um grupo de 30 bordadeiras, tricoteiras de favelas do Rio de Janeiro que se reúnem em torno para tentar viver do seu fazer, né? E eu tenho um orgulho de aprender com essas mulheres, porque, de alguma forma, a gente está fazendo projetos com a sofisticação do design e a manualidade, a originalidade de um fazer que foi ensinado de mãe para filha, que ficou com essas mulheres. Então, é a sofisticação do design junto com a manualidade do fazer com as mãos, que é patrimônio cultural do Brasil,
né? Então, eu acho que mais por isso o design ele é transformador e ele muda o mundo, ele muda e eu acredito, eu sou um otimista. Eu acho que quem trabalha com arte, quem trabalha com design, enfim, cultura, né? A gente tem esse inconformismo de que eu posso mudar alguma coisa, sabe? Eu posso mudar alguma coisa. E cada vez mais, no lugar que eu vou com as minhas, seja como joalheiro, ou seja como mentor, que eu tenho essas duas faces, né, hoje na minha profissão. Eu sou consultor, mentor, e eu sou também joalheiro. Aonde eu vá, eu levo essa missão de que o design, a arte, ela tem a missão de transformação. E não precisa ser transformação enorme de muita gente. Faça só a gotinha no oceano, né? Exato. Ajude uma pessoa e é ali que começa tudo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Não, muito legal. Eu vejo que o mundo hoje, e num país como o Brasil, Elvésio, esse tipo de pensamento que se independe de governo, se independe de... né, num país que é muito sofrível na questão de saúde, educação, a gente vê nessa época da pandemia, né? Então, assim, eu acho que essa organização que a gente faz entre nós, entre os pares, né, é muito mais valiosa do que você ficar esperando ações. Claro que o governo está aí para isso, a gente paga tributos, a gente tem que exigir coisas, mas eu não vou ficar chorando se alguém não me der alguma coisa. Eu vou lá e vou fazer. Né? Sim, com e eu certeza. Então, eu acho que é mais ou menos aí. O design tem uma coisa muito nesse sentido também, de não ficar muito parado, sabe? Isso eu gosto. É interessante porque você fala, né, sobre a questão, até que eu tinha visto uma outra live que você fez com agora esqueci o nome dela, Cristina Isabelle, aquela da feira, né? Da feira... Eliane de Mello. Isso, né, sobre a questão da transformação social que o design pode promover. Quando na época que eu estava na faculdade, né, assim, a gente não tinha essa visão do design como transformador social ainda. Era uma coisa muito ligada ao consumo, ao capitalismo, né? Assim, somente ao capital, né? Não tinha essa visão maior. Embora, na época que eu particularmente estava na faculdade, começou a ter alguma coisa, mas até por conta da minha idade, juventude, etc., eu não prestei atenção naquela época nisso. E hoje eu estou revendo essas coisas, porque é interessante, assim, você é uma pessoa que há muitos anos você falou para mim, você me conhece, né? Eu sempre tinha uma visão de olhar para fora, né? Buscar inspiração. E quando eu falo fora, é no exterior mesmo, né? Buscar inspiração fora, etc. Tal. E hoje em dia eu revi esse meu posicionamento, né? E eu estou descobrindo, comecei a descobrir, eu ainda estou descobrindo coisas sobre o Brasil que influenciam muito o meu trabalho hoje em dia, né? Então, assim, como é que você poderia falar um pouco mais sobre essa transformação social e até, vamos dizer, cultural? Porque, assim, o Brasil, de modo geral, o brasileiro ele tem uma visão de que a gente olha para fora, né? Sim. E você está falando muito que aqui a gente, e não é de agora, eu que te conheço, né? Sobre as coisas que nós temos aqui dentro, né? A nossa língua, né? Sim. E como é que isso é rico e vale a pena trabalhar com essas coisas, porque além de a gente fortalecer a nossa cultura, a gente também está fortalecendo a nossa identidade como brasileiros, ok? E esse fortalecimento nos dá maior vontade de ver as coisas melhorarem, né? Então, assim, então eu gostaria que você faça um pouquinho mais sobre essa transformação social. Eu acho muito bacana, Elvésio. Eu também, assim como você,
você é designer, né, gráfico, estudou design, exatamente numa época que eu não estudei design, eu fui estudar depois, ao longo da minha carreira, né? Mas eu percebo também que na nossa época essa coisa do design social não se falava nisso, né? Tinha muito mais a ver com a questão do design como meio de consumo, como meio de a questão do capitalismo, da industrialização, enfim. E hoje eu acho que é uma questão que está mudando, exatamente porque o mundo está mudando. Graças a Deus, o mundo está evoluindo. E eu acho que tem uma coisa a ver com a questão do otimismo também, sabe, Elvésio? Eu acho que quem é otimista, quem gosta de esperança, eu acho que também a gente começa a olhar para o que está do nosso lado, né? Eu me lembro que, culturalmente, a gente era criado para admirar o que estava fora. Isso é uma cultura do Brasil, né? Isso é uma cultura do Brasil, inclusive, colonial, né? A gente não gostava dos índios, você queria ser português, né? A pessoa queria ser europeia, ser francesa. E aí, isso é culpa de quem? Isso não é culpa de ninguém, né? Isso é histórico. E aí chegaram os negros, né, da África, que deram uma contribuição inenarrável para o que o Brasil é hoje, nesse melting pot, né, que é a nossa grande diferença, a nossa grande riqueza, é a questão do melting pot brasileiro, né? É o índio, né, que já estava aqui, que é o dono dessa terra, na verdade é ele que é o dono disso aqui, né? Depois chegou o europeu, e depois chegou o africano, e depois chegou o japonês, depois chegaram os árabes, e depois chegaram os sírios, né? Enfim, os japoneses. E o Brasil é isso, o Brasil é maravilhoso. O Brasil, eu tive a oportunidade, Elvésio, de morar. Desde moleque eu fui para os Estados Unidos morar, tinha 13 anos de idade quando eu fiz intercâmbio, porque eu era louco para ir para fora. Mas sabe aquela pessoa que foi para fora para valorizar o que ele tem dentro, né? Eu me sinto embaixador do Brasil quando eu estou lá fora. Eu falo 4 idiomas, já trabalhei lá fora, e quando eu estou lá fora, eu sou um fiel escudeiro do Brasil, né? E quando eu estou aqui dentro, eu sou um fiel escudeiro do Brasil. Né? Então, eu acho que talvez, e não claro que a gente tem uma natureza linda, belíssima, mas eu acho que é importante também a gente se dar conta dos desafios que a gente tem. A gente não só tem as praias mais lindas, as mulheres mais lindas, os homens mais... Ou seja, a gente não só tem a coisa boa, a gente tem os nossos desafios, que é o quê? É um país continental, é um país que é muito criança ainda, é muito imaturo, ele não é coletivo, né? Ele não pensa coletivamente. Isso nos difere muito dos países em desenvolvimento, né? Que quando você vai lá para fora, você vê que isso está na cultura, né, dos países de fora, desenvolvidos, né, nórdicos, por exemplo. Eu tive a chance de ficar quase um mês na Dinamarca e você vê uma coletividade nata dessas pessoas, né? A gente aqui no Brasil não tem. A gente é meio imaturo. Mas isso é uma construção, sabe? É uma construção, e eu acho que o Brasil ele está se olhando. O Brasil está começando a se olhar mais, ele está começando a se gostar mais. Eu acho que essa questão da gente ter mais amor pelo que a gente é, por essa confusão que a gente é, e ser mais... entender um pouco mais isso. As minhas joias, por exemplo, elas têm referências do Art Deco, elas têm referências das florestas da Amazônia, elas têm referências dos vikings escandinavos. Então, isso é o Brasil. É esse o tipo de brasileiro que eu sou. Né? Então, eu acho que o design brasileiro ele é riquíssimo, porque ele não tem um viés único. Né? Ele não tem um viés único. E eu acho que a joalheria está mostrando bem isso. Hoje, o design, a joalheria autoral, eles mostram exatamente a diversidade, Elvésio, que a gente pode ocupar no nosso mundo. Né? Porque nada contra as regras, mas ter regra demais atrapalha também. Regra demais não deixa a gente evoluir. A inovação não surge se tiver muita regra. Tanto é que eu vejo algumas pessoas que se dizem modernas e tal, e elas são
encaixadas ali em determinadas caixinhas e tal, tipo, mas por que eu não posso fazer joia de outro material? É óbvio que pode se fazer de outro material. Agora, mas e o valor dela? Qual vai ser? Dependendo do conceito que você constitui, ela pode ter sim um valor muito alto. Depende da história que você conta, depende da técnica que você usa, né? De quanto que você coloca ali de informação e de técnica e de tempo para executar aquele trabalho. O material que é envolvido naquele projeto vai se tornar uma coisa mínima. E numa época onde a gente está com perigos, né, de garimpos ilegais, né, na Amazônia, destruindo a Amazônia, a gente vai ver uma revolução em termos do que a joalheria é e do que ela é feita, né, Elvésio? Então, eu tenho a sorte de estar no momento que eu estou muito envolvido com o pessoal da joalheria contemporânea e eu estou aprendendo muito com eles. Tem a Brasil Jewelry Week aqui que eu amo, a Chrissy, aprendo muito com ela e outras pessoas, e eu tenho aprendido como que a joalheria contemporânea vai ter um momento muito importante hoje no Brasil, né? Porque é essa liberdade de, claro, que com método e com técnicas que são da joalheria de raiz, né, que são da joalheria muito elaborada, trabalhar com materiais muito pobres, que são ditos pobres, mas que depende do que você fizer com ele, né? Então, é muito mais o que você propõe, é muito mais o processo do que o material em si. E é esse mundo que eu espero que o Brasil conheça a partir de agora, sabe? Ótimo, maravilha. Não, eu vejo muito isso no seu trabalho, porque eu vejo que você traz propostas novas, né, como designer autoral, e essas propostas, ela também quebram paradigmas que, de repente, estavam lá meio que solidificados na joalheria clássica, né? Isso. Exatamente, tradicional, né? E isso mudou muito, né? Assim, eu vejo que você conseguiu fazer muitas coisas novas, né? Eu acho então, que essa coisa, isso é um processo, Elvésio, assim, eu acho que é um processo, não é? Eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua evolução, a sua criação, os seus percalços. E eu estou cada vez olhando para o coletivo. Não sei porquê, eu não sei se é idade, eu não sei o que é, mas a questão do coletivo, para mim, tem se tornado uma coisa muito forte. E o coletivo, para mim, é o coletivo do Brasil, né? Eu tive a chance de viajar ao mundo, de morar fora e tal, e eu escolhi morar no Brasil, né? Eu escolhi morar aqui e eu achei, numa determinada época da minha vida, que eu podia ter a opção de morar lá fora, de fazer uma carreira lá fora. Falei, não, eu vou voltar para o Brasil, porque lá eu vou ser mais útil, né? E eu me sinto bem aqui, né? Então, assim, eu fico meio assim chateado quando as pessoas começam a falar muito mal daqui tá, a gente tem um monte de coisa que não funciona, mas o que você está fazendo de bom hoje para ajudar a melhorar? O que nós podemos fazer agora com isso? Exato. Porque aquela pergunta, né? Que a saúde é ruim, que a educação é ruim, que o governo é ruim, que não sei, isso a gente já sabe. Tá? Então, assim, fica chovendo no molhado, isso me dá um pouco de aflição, né? Porque eu já quero partir pro... Tá, é o que eu estou te falando. Esses designers que vão lá para a Amazônia, que vão lá para o Xingu, a Mônica Carvalho, que é uma amiga querida, que vai lá para os povos indígenas para ficar fazendo projetos lá no meio da floresta. Cara, são essas pessoas que eu estou interessado, sabe? Assim, são essas pessoas que estão tentando, que vivem do artesanato há 30 anos, né? São essas pessoas, e são essas pessoas, Elvésio, que o mundo, os bacanas lá de fora, estão de olho. Sim. Não são as pessoas que estão copiando o que já foi feito na Europa ou nos Estados Unidos, tá? Exatamente. O que já foi feito na Europa e nos Estados Unidos está fora do radar de quem é bacana, entendeu? Quem é bacana está afim de origem, está afim do genuíno, do que ainda não foi feito, do que ainda não foi
organizado ou sedimentado, né? Que Uhum. leva tempo, leva esforço, é mais difícil. Mas eu faço parte dessa tribo. Eu faço Uhum. parte dessa turma aí. E eu admiro muito. Eventualmente, quando eu não posso fazer, porque eu tenho uma raiz da joalheria tradicional, eu verso. Então, eu tenho as minhas limitações também. Né? Então, mas eu sou um extremo curioso e eu sou muito aberto para entender o outro. Então, quando eu não entendo, quando eu vou lá entender, eu admiro. Né? A admiração é uma característica muito interessante para a criatividade, sabe? Porque em vez de Uhum. você encarar o outro como concorrente, você encara como admirador. E você aprende com ele. Você, de repente, coloca um pouquinho da alma dele dentro do seu trabalho na medida do possível e tenta fazer uma coisinha melhor, né? E assim a gente vai se construindo e vai dando uma diversidade para o que a gente vai criando, né? Eu acho que é Maravilha. mais... Acho que é por aí. Então, assim, a gente pode dizer que a gente, no design, né, tanto autoral e assim de modo geral, a gente pode dizer que, assim, que o design tem condições de mudar um país, né? Eu acho. Então, né? Total. Assim, e Total. mudar a vida das pessoas, porque assim tem aquela, como você falou, né? De repente não dá para fazer tudo de uma vez, mas dá para fazer uma coisa Uma. de cada vez, Você né? vê, Então, o assim, Brasil tem grandes designers, eu vejo. A Eliane mesmo estava falando nessa live que eu fiz com ela sobre o design, o pessoal que está trabalhando muito a mobilidade urbana, está trabalhando muito a questão de transformar transformar locais não bacanas de uma cidade em locais de convívio, né? Então, assim, você dá muito, você pensar em qualidade de vida para aquelas pessoas que estão ali, né? E não uhum, dela ter que viajar 9 horas ou 10 horas para poder ter a qualidade de vida num parque ou uhum, num jardim. Né? A gente pode uhum, ter essa construção aqui também, né? E o design ele serve para isso, para ver essa interface, né? Agora, o que a gente precisa é cultivar isso, sabe? Cultivar essa cultura de que a gente precisa ser colaborativo e de que a gente precisa convidar o outro para participar da nossa vida, que a gente precisa de mais generosidade também para aceitar o novo, né? E não ficar só né, escolhendo tantas coisas e tudo. Eu acho que eu acho que o design é apaixonante por causa disso, porque e ele uhum. engloba outra e ele é multidisciplinar, né, Elvésio? O design você precisa de pessoas que estão na frente de produtiva, na industrial, na criativa, na de comunicação, na de venda, né? A gente pode dizer que o bom design autoral, ele é uma combinação da razão e da emoção, concorda comigo? Arrasou! Né? Arrasou! Eu acho que da razão e da emoção. Eu acho que é isso aí, Elvésio. Eu acho que Uhum. e de uma forma muito equilibrada, né? Porque Exatamente, exatamente. Porque assim, eu acho que é interessante isso quando a gente vive numa sociedade, né, que a gente é conhecido, né, o brasileiro, como uma pessoa muito sentimentos, né, um povo de sentimentos. Lá fora ele é conhecido, de repente, tem uma forma de carinhoso, abraçador, que gosta do toque, etc e sim, tal, né? Então, assim, e a questão da emoção, né, ela tem estado presente na nossa história sempre e muito frequentemente nos últimos tempos. E o design autoral, eu vejo que ele também está trazendo a razão, certo? sim. Pelo seu trabalho e o meu trabalho também, né? Porque na hora que aí eu já vou falar um pouquinho de mim. Pode Você falar. me conhece, eu sou uma pessoa super emocional, né? Então, assim, fleumático. E na hora que eu começo a trazer essa razão para mim, né? Para colocar isso no meu trabalho, eu vejo que o meu trabalho ele dá um salto para cima muito grande, né? E às vezes não são coisas tão complexas, né?
são coisas simples, são, no meu caso, organizações estruturais, né, coisas que eu não fazia antigamente, que eu ficava muito naquela coisa do mundo das ideias, e agora eu estou ainda no mundo das ideias, mas eu paro assim, não, peraí, para um pouquinho, vamos ver, botar o pé no chão, Isso. né, e Nada contra as contemplar. ideias. Nada, Exatamente, né? nada Porque contra assim, as é ideias. aquela coisa, eu já aprendi há muito tempo, não adianta ter ideias se não coloca ação, né? Porque aí não. Então, assim, hoje em dia eu estou vendo muito a questão de ter ideias, mas não ter ideias tão mirabolantes, embora para mim isso seja difícil, mas é aquela coisa, ao mesmo tempo que eu tenho ideias mirabolantes, eu posso também ter ideias não tão mirabolantes e mais factíveis, e Eu acho focar isso, nessas, isso, né? isso. Então, tipo assim, e eu tô falando isso por quê? Porque às vezes eu sinto que o designer autoral, talvez ele até sinta um pouco de medo de dar esse passo nessa direção, né? A pessoa vê uma pessoa que tem ideias, né? Então, como é que você sente isso, Eu assim? acho, não, eu acho que você está falando uma coisa certa. Eu acho que assim, quando nada contra ideias, eu acho que a partir do design, ele surge, é como eu estava falando no início, de um inconformismo. A gente é um Uhum. inconformado, né? A gente não acha que aquilo do jeito que é legal, pode ser melhor, né? Então a gente já parte do princípio que a gente é inconformado e aí a gente vai e tem uma nova ideia, né? Ótimo, bacana, nova ideia, criatividade e tal. Bacanérrimo, nada contra isso. Agora, o que a gente tem que também entender é que não basta você ter a nova ideia, primeiro, se não tiver repertório. É aquilo que a gente falou antes. Para você Conhecimento. conhecimento, exatamente. Porque se você tem. Porque às vezes a pessoa fica com a ideia, com a ideia, com a ideia, mas ela não sabe como executa. É o como. Tá, Uhum. eu tenho essa ideia maravilhosa, mas como eu faço isso? Não sabe. Uhum. Sabe por quê? Porque não tem repertório, não tem conhecimento. Então, estudo é fundamental para o designer, né? Estudo, o designer não pode parar de estudar. E outra coisa, o designer tem que estudar comunicação, tem que estudar arte, tem que estudar design, tem que estudar comportamento humano, tem que estar de olho nas notícias da TV, né, ou da internet, tem que estudar marketing digital, né? Então, assim, é um meio que, em vez de apavorar, ele me atrai exatamente por isso, Uhum. né? E outra Uhum. coisa, a ideia também, ela tem que chegar numa execução. Então, assim, ter ideias mirabolantes não é ruim, mas vamos chegar e vamos fazer uma pequena, né? Vamos fazer uma pequena, vamos construir uma pequena, em vez de ficar tentando passar a vida inteira construindo uma grande, que tal fazer pequenos módulos, né? Eu falo sobre isso, inclusive, quando eu dou, uma das consultorias que eu dou é desenvolvimento de coleção, né? Que eu Uhum. ajudo as pessoas a fazerem a sua coleção. O que é desenvolvimento de coleção, Elvésio? É você ser pragmático. Tá, você quer desenvolver qual tema para quem, qual é a sua persona, por quê e para que objetivo de preço. Travadinha aqui. E, e, Peraí. que, e que objetivo de preço, entendeu? Deixa eu só colocar aqui no carregador, porque a bateria. Né? Então, assim, se a Aguilera... Que bom que você concordou. Fico feliz. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento de coleção, por exemplo, você tem que ser pragmático, porque se você ficar muito cheio de ideias, você vai fazer ou uma coleção, você vai gastar muito dinheiro e vai gastar muito material, você vai gastar muito tempo, você vai gastar muita e você não vai ter lucro, né? Porque você está tão solto, né? Que você não tem uma linha de pensamento
que você não consegue fazer uma coisa de início, meio e fim. Então, esse trabalho que eu faço de desenvolvimento de coleção é muito prático. Uhum. Tem esses pontos. Qual é a inspiração? Qual vai ser o processo produtivo? Como que essa coisa vai se desenvolver? Como é que essa coleção vai se desenvolver? Qual é a história que ela vai contar? Tecnicamente, como é que ela vai ser? Né? E quantas peças vão existir nessa coleção? São quantos anéis? É um brinco? É um anel? Ou são... E outra coisa, vamos aprender a fazer coleções pequenas, de 5 peças, de 4 peças. E depois a gente muda e faz outra de 4 peças, de 5 peças. Né? Eu gosto muito desse tipo, porque você pode também, Elvésio, ir experimentando novas. É muito mais fácil você experimentar em pequenos projetos que você tenha facilidade de mover, de mudar, de se adaptar ao longo do processo, do que você estar num projeto muito grande e aí você mexe qualquer coisa, atravanca tudo. Né? A gente trabalhar em pequenos formatos é muito interessante, seja para... E aí eu estou dando esse exemplo do desenvolvimento de coleção, porque é uma coisa que eu acho muito bacana, porque eu penso muito assim, porque é a execução. Eu quero que essa peça seja vendida. Eu quero que ela seja compreendida por um público. Então, vamos focar nesse objetivo dessa coleção. Qual é? Qual é a história que ela vai contar? Como é que é o processo produtivo dela? Qual é o storytelling? Como é que ela vai ter campanha, essa coleção? Como é que ela vai se apresentar? E quem é a persona para quem que eu vou me dirigir? E qual é o preço que ele vai ter? Isso tudo aí são pontos da mentoria que você faz com seus clientes, correto? Né? Tá. Aí eu quero chamar interessante, acho muito interessante que a joalheria autoral que você começou a trabalhar no determinado momento da sua vida, hoje em dia ela te levou até por demanda mesmo, porque você teve demanda. As pessoas chegaram para você e pediram isso, né? Sim. Você se tornou um mentor, né? Então, assim, fala um pouco disso, fala um pouco da sua mentoria e como é esse trabalho que você realiza. Então, Elvésio, ótima pergunta, porque esse trabalho é um trabalho que, quando eu olho para trás, eu já fazia desde quando eu era moleque, sabe? Quando você tem essa questão, né, de perguntar o porquê das coisas, você quer mudar o mundo e tal, você é um mentor, entendeu? Você fica meio professor, né? E você quer mudar o mundo. Então, eu mudei o mundo através das minhas coleções, mas quando você se torna mentor, você quer mudar no mundo, você gostaria de colaborar com a construção de um mundo, também ajudando o outro. Isso é um movimento mais além, né? Então, nas minhas mentorias, eu me sinto super gratificado e honrado por essas pessoas me darem a oportunidade de entrar no universo delas, né? Para eu investigar junto com elas e com muita honestidade e respeito o que elas são e tirar dali o que elas têm de melhor, né? Porque, às vezes, a pessoa está tão dentro do seu processo criativo, do seu processo, que ela não consegue se enxergar. Então, Sim. Eu venho com a minha bagagem de 30 anos aí e eu faço esse trabalho. Hoje, inclusive, olha, 2 minutos para acabar. Olha esse papo, que maravilha que foi. E a internet ficou maravilhosa. Mas hoje, às 5 horas da tarde, quem estiver aqui pode me assistir hoje, 5 horas da tarde. Vai ter uma live que eu vou entrevistar 3 marcas de uma última mentoria que eu acabei de fazer. Eu vou apresentar essas marcas maravilhosas e depois a gente vai falar um pouco sobre comunicação e branding de marca. Né? Ah, maravilha, então. E a gente vai falar nisso. Ó, tem 1 minuto e 20. Elvésio, muito obrigado. Não, obrigado a você por mais aula. Mais essa aula. E o seu Instagram, qual é que é mesmo? Elvésio da Silva. O meu Instagram é hlvc.design, certo? Que também é o meu site, meu portfólio. E agora, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só me visitar. Tenho o maior prazer de... eu já trabalho com o Marcelo também há muitos anos, já fiz várias coisas com o Marcelo. Ele já fez meu logo, o Elvésio fez meu logo, Marcelo Novaes Joias, fez meu site maravilhoso, me ajuda em várias consultorias na coisa de rede social.
vai lá visitar o HLVC. Ponto design. Ponto design. Que é Valeu, meu site velho. também, né? Meu Instagram, todas as redes Isso. sociais praticamente estão assim, certo? Vocês puderam conhecer como é que ele é atencioso, querido, gentil, muito paciente e tal. É um querido amigo de muitos anos e fico muito feliz dessa conversa muito sem pretensão aqui e uma deliciosa troca. Obrigado, Elvésio. Mais uma hora que passou em 10 minutos, né? Mas, ó, cheio de conteúdo! Cheio de conteúdo, com certeza, gente. E você Então, arrasou olha, no relembrando. entrevistador.